Meu querido irmão, Deus abençoe a tua vida. Deus é maravilhoso. Eu quero orar aqui pelas crianças. Hoje vocês vão ter um tempinho. Vou pedir aqui para ficar um pouquinho aqui para frente, tá bom? Venham as crianças, vamos orar. É a bênção, não? São os pequenininhos e deles nós temos que ter cuidado. Sempre eu falo, né? Eu me converti com 5 anos. Quem me levou foi minha avó e nunca mais eu saí. Talvez naquele tempo eu não tive assim aquele apoio dos meus pais, não é? Mas tipo, foi uma bênção. Vamos orar. Fechem os seus olhos. Pai amado, Pai bondoso, grande e maravilhoso, eu quero te louvar, te engrandecer. Eu peço porque toda a tua sabedoria, todo o teu amor e, sobretudo, a tua misericórdia possa estar nas palavras da professora. Que esses pequenininhos, eles possam ser também abençoados por cada pai, cada mãe, cada tio, cada avô, que traz eles aqui. Pai amado, que só a tua palavra e só o teu louvor possa reinar no coração de cada um deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os pequenos. Querido irmão, Deus seja louvado, engrandecido. Eu não sei qual é o dia, o tempo, o que você está vivendo. Nesses tempos aqui, tudo mudou. Tudo muda e tudo vai mudar. Quantos de nós, né? Novos empregos, novas rotinas, novas escolas, novos estudos, novos sacrifícios. É tudo novo. Eu não sei qual é hoje o estresse que você está vivendo. Mas sabe o que? Sempre foi assim. O homem sempre viveu aquela rotina de correr atrás por sobreviver. Ou por viver uma paz, uma tranquilidade. Não sei quantos de vocês hoje estão carentes, talvez, de um abraço, e não podemos mais compartilhar isso. Quantos de nós estamos, talvez, sobrecarregados? Mas eu te falo uma coisa. O grande problema é ficar sentado, esperando a morte. Precisamos começar a viver a esperança. E viver a esperança, às vezes confundimos com oração. Oração também é ação. Viver a esperança é correr atrás, cair quantas vezes. E eu acho isso muito louvável quando vemos os bebês querendo engatinhar, caminhar. Quantas vezes os bebês se machucam mão, perna, e não desistem. Mas parece que quando somos adultos, qualquer coisa, qualquer empecilho, já queremos desistir. Você está vendo? Não devia ter feito, não era assim. Não nasci assim, não sou assim, não é o tempo, não é o dia, não é o dinheiro, é tudo. Andamos colocando empecilhos para tudo. Hoje até brinco com muitas pessoas que parecemos mais cientistas cristãos. Tudo nós queremos medir. Eu não vou naquela igreja porque é assim. Eu não gosto daquele pastor porque é assim. Eu não gosto daquele louvor porque é assim. Tudo nós queremos medir. E somos donos da razão. E é tão bonito ver as crianças, quando elas vêm, aquela curiosidade, aquela perspicácia, aquela abertura de querer aprender. Talvez precisamos um pouco mais disso, e o que está faltando no nosso coração é isso. Ter esperança, mas, sobretudo, aceitar mais as coisas que Deus coloca na nossa vida. Ninguém está falando aqui que vai ser fácil, pelo contrário. Quando eu estava lendo, muitas vezes eu li o livro de Rubem Alves sobre uma explicação sobre a existência de Deus, né? Se você sabe um pouco do contexto dele, era um pastor, estudou talvez nos Estados Unidos, é um teólogo, mas sobretudo ele se destaca na área da educação, né? E ele traz uma história muito, muito legal
E interessante, quando ele é questionado sobre a existência de Deus, ele traz um pouco sobre... Ele conta a história de um galo. E ele fala assim, né? Era uma vez um galo que acordava bem cedo todas as manhãs e dizia para a bicharada do galineiro: vou cantar para fazer o sol nascer. O galo tudo formoso acordava, olhava e fazia: mas vou cantar para o sol nascer. Aquele orgulho que às vezes nós temos, aquele egocentrismo. Quantos de nós poderíamos falar, né? A igreja, essa igreja aqui não sobrevive sem minha pessoa. Ou no meu trabalho eu domino. Na minha família, também. Esse egocentrismo. Ato contínuo, subia até o alto do telhado, estufava o peito, olhava para o horizonte e ordenava, em definitivo, cocoricó. E ficava esperando. Daqui a pouco, uma bola vermelha começava a aparecer, até que se mostrava toda acima das montanhas, iluminando tudo. O galo voltava orgulhoso para os bichos e dizia: eu não disse? E às vezes é isso que nós fazemos, né? Nós gostamos de nos sentir poderosos, dominar as coisas. E o galo era assim. E ele falava, né, com todo orgulho: vocês estão vendo? Eu canto, eu ordeno e o sol nasce. E aconteceu, entretanto, que o galo, certo dia, perdeu a hora. Fora dormir muito tarde. E quando acordou, o sol já estava lá brilhando no céu, sem necessidade do canto do galo. Diz que o galo ficou muito doente. Não tinha mais, perdeu o chão, perdeu a expectativa. Querido irmão, se você não aceita a condição que você tem, se você não trabalha a condição que você tem, e você vê que tua vida às vezes é um favor de Deus, talvez a bicharada estava esperando não só o sol nascer, mas o canto do galo. Se ele tivesse enxergado isso, porque vamos pensar assim, né? Quando você está lá no meio do nada, no mato mesmo, você vê o maravilhoso canto de um galo e você fala assim: o sol vai nascer. Nós queremos ter controle de tudo. Por que eu falo isso? Porque a igreja tem se tornado, as igrejas hoje, com essas pandemias, esses problemas hoje que nós temos, tem se tornado, para muitos, a fonte de somente um milagre. Vê, ora para mim, faz para mim, para que Deus possa me abençoar, dar um milagre. Você já pensou nisso? Quantos de nós estamos aqui para pedir para Deus? Mas quantos deveríamos estar aqui agradecendo a Deus por Ele ter nos sustentado? Quantos de nós perdemos familiares? Você agradeceu por isso? E eu falo assim, parece que somos cientistas. Queremos tudo. Não, mas por que será? Por que Deus não fez? Por que Deus fez? Por que Deus permitiu? Queremos entender quando devíamos nos acolher, abraçar. O que está faltando é ser mais como criança. É engraçado, quando às vezes você cumprimenta um pequenininho, quanto mais pequenininho ele é mais amoroso, mais carinhoso. Dá um abraço, um beijo. Sem sentido às vezes. E um sorriso. E parece que quanto mais adultos, somos mais críticos. E somos faltos de amor e esperança. Rafael. E eu quero falar rapidamente sobre a vida de Zaqueu. Quantos de nós já escutamos essa história de Zaqueu? Né?
quero ficar na tua casa. Talvez as grandes palavras e o grande milagre ali, se você vê a história e de uma forma totalmente diferente. Eu quero que você abra na sua Bíblia, leia, e leia mesmo, de verdade, Lucas 19. Esse tem vários milagres ali. E vários milagres. Quando eu enxergo a Zaqueu, eu vejo talvez um pouco da minha vida, da nossa caminhada, da nossa expectativa. Ele era um homem, em primeiro lugar, um homem pequeno, que queria um milagre. Mas eu penso assim, se hoje Zaqueu estivesse vivo, ou se nós estivéssemos na pele do Zaqueu, a primeira coisa, será que a igreja tem ar-condicionado? Será que o pastor ou Jesus Cristo vai pregar aquilo que verdadeiramente me engrandece? Será que ele vai me abençoar mesmo? É uma enxurrada de questionamentos. Aquelas críticas pela crítica que nos afastam. Só que você vê aí, ele escuta, ele corre, ele sobe na árvore, não, na figueira, bravo, para enxergar Jesus Cristo. E a palavra milagre, eu já falei muitas vezes para você, a palavra milagre, a fonte dessa palavra, a raiz, é quando alguém enxerga alguém. Quando alguém poderoso enxerga você. E é isso que acontece. Entre toda aquela multidão, ali em cima, ali embaixo, correndo, andando do lado, Jesus Cristo enxerga uma pessoa, Zaqueu. E é aí que acontece o milagre. Quando Deus enxerga a tua vida, quando Jesus Cristo enxerga, eu me sinto parte do milagre. Eu já acabei de falar para vocês, com 5 anos, minha avó me levou na igreja. Aconteceu o meu milagre aí. E eu não quero mais nunca perder meu milagre. Existem várias coisas, vários matizes dentro dessa história, mas eu quero destacar um. Zaqueu sobe, ele é enxergado por Jesus Cristo, e Jesus fala assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Você já aceitou verdadeiramente Jesus Cristo? Só que não morre aí. Porque Zaqueu, ele apressadamente desce, e alegre ainda, né? E todo mundo começa a murmurar. Aí os cientistas cristãos, né? Mas por quê? Ele é pecador? Oh, tá vendo? No lugar de se sentir feliz. Tudo parece que nós enxergamos sem esperança. E talvez no meu entendimento, se vocês pensam assim, aqueles que estavam murmurando e aqueles que estavam escutando a palavra, que estavam andando com Jesus Cristo. Talvez aqueles proto-cristãos, né? Querido irmão, não sei onde você está, na pele de Zaqueu ou dos murmuradores. Só que, quando eu falei de esperança, do ego, do galo, eu quero trazer e resumir em poucas palavras. Zaqueu, ele vai, abre as portas da casa, Jesus vai lá, entra na casa dele, e antes de qualquer coisa, Zaqueu, ele faz e fala, assim, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restitui, quadruplicado.
Aquele ato não só de generosidade, sino de assumir os erros. Eu acho isso em Zaqueu louvável. Porque ele não esquece do que ele tinha feito de errado. E antes de qualquer coisa, ele vai, abre a boca e fala: Senhor, metade dos meus bens vão para os pobres. E se eu fiz alguma coisa errada, se eu roubei, eu vou dar 4 vezes, né? A lei falava que era 2, ele iria fazer 4. Uma coisa que eu enxergo em Zaqueu, quando ele procura Jesus Cristo, quando ele tenta subir, é enxergar. 2, quando Jesus fala o nome dele, abraçar, comprar a ideia. 3, quando ele abre as portas, não existe incredulidade, ele crê. E 4, talvez a mais importante, quando ele fala isso, ação. E é isso que está faltando hoje para muitos de nós. Porque é mais fácil hoje, talvez, orar para que um milagre aconteça na sua vida. É mais fácil hoje, talvez, orar e que a pessoa seja convertida, transformada. Quando seria mais bonito que você possa estar mais preocupado com isso. Talvez está faltando a ação dentro da oração. Não estou falando que está errado orar, mas orar sem ação. Quantas vezes oramos? Me abençoa, Pai, me abençoa. Mas nós não queremos fazer parte da bênção. Uma brincadeira, uma vez meu pai falou assim para mim, né? Parece que às vezes nós pedimos um emprego, né? Pedimos, não, nem emprego, queremos dinheiro. Pai, me dá. E Deus te dá um emprego. No dia seguinte, no primeiro dia de trabalho, ai, Pai, eu tenho que acordar mais cedo. Agora eu tenho que dormir mais tarde, tenho que estudar mais. Aí a bênção que Deus nos deu, nós transformamos em uma maldição. Sem trabalho, não existe. Talvez aí essas palavras que você tem que completar. Sem trabalho não existe o quê? Fruto. E talvez a frase que aqui me impacta e bastante na história de Zaqueu é a seguinte, versículo 9. Hoje, disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Querido irmão, eu quero terminar essa pregação com as seguintes palavras. Ser cristão não é um mar de rosas. Quanto maior o gigante, maior a vitória. Quanto maior o gigante, maior a vitória. Quanto maiores nossos problemas, maiores as bênçãos. Porque Golias é o gigante e Davi o baixinho, talvez. Davi não estaria na Bíblia se ele não tivesse derrotado o seu gigante. Não adianta que as coisas sejam fáceis. Adianta que você tenha compromisso, esperança, fé em Deus e, sobretudo, abrace o seu milagre. Às vezes não adianta você pedir um filho. Eu pago uma mensalidade e você não ensina. Mas tem um culto online e você não traz aqui para a igreja.
Ah, mas tem professora de escola dominical e você não abra com ele a Bíblia? Nossa vida é assim. Sem oração, também não existe ação. Seamos mais comprometidos. Vamos fechar nossos olhos e orar a Deus. Pai de amor e misericórdia, abençoa hoje nossas vidas. Queremos ser aqueles pequenininhos, Pai amado, como crianças, aceitar a Tua palavra, o Teu amor e, sobretudo, a Tua salvação. Faz que possamos orar, mas agir também com sabedoria. Queremos hoje abraçar o nosso milagre, de Te conhecer, de Te amar e Te louvar. Abençoa sempre a vida de cada um dos meus irmãos e tira de nós o egocentrismo. Abençoa nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, queridos irmãos.